Ok. Nós vamos para a página... Não. 32 de matemática, nós vamos fazer a correção. Então, à medida que eu for fazendo a correção... Levanta, vê se cai por aí. Se existe algo que vocês não estão entendendo... Cadê a borracha que tá na pergunta, tá? Cadê a borracha que eu te dei? Cadê a borracha que eu te dei? Acabei de te dar. Não tá aqui, não. Lembrando para vocês não usarem o chat enquanto estiver na aula. Tá? Vou ativar o mudo de vocês. Ok. Fica muito barulho. Então, eu vou ativar o mudo, vocês vão apenas me ouvir, vocês não vão ouvir mais ninguém. Então, sim, quando eu vou explicar, vou fazer a correção, depois eu desativo aí os microfones, ativo os microfones, para vocês tirarem as dúvidas, tá? Seguinte, gente, lembrando, não é para usar o chat colocando carinha, porque depois fica ruim pra gente, quando a Pro vai salvar lá o vídeo para pôr para quem não assistiu, fica um monte de conversa lá. Usa o chat para tirar dúvida, não fica batendo papo lá no chat aqui da plataforma, tá? Vamos para a página 32 de matemática, todos vocês estão lá? Essa página era super fácil, né? O que a gente tinha que fazer nessa página? Essa página aqui, ó, né? Que tinha que completar o quadro. Antes dessa de completar o quadro, nós tínhamos o exercício C e o D, que não tinha espaço para fazer conta, mas tinha que fazer conta. Então, vocês tinham que fazer numa folha e colocar o resultado aí deitado. Vou compartilhar a tela aí com vocês, tá? Peraí. Tá carregando aqui, eu vou compartilhar uma tela do Word e a gente vai tirando as dúvidas e colocando aí. Demora um pouquinho para entrar, por isso que tá pensando. Quando entrar, vocês dão um toque, tá? É o seguinte, ó, nós vamos agora fazer a C e tentar entender, porque às vezes matemática a gente lê o enunciado e fica com um pouco de dificuldade de entender o que é para ser feito, né? Então, ó, a C estava falando assim, ó, no mesmo ano, no estado do Amazonas, tá?
Aí. No mesmo ano, no estado do Amazonas, havia 168.680 indígenas. Do que a gente está falando? Da página anterior, que tem lá os dados, né? Das regiões, que a gente até corrigiu na outra aula. O número de indígenas por região. Região Sul, região Norte, Centro-Oeste, região Norte, Nordeste. Então, tá falando que lá no Amazonas, que é um dos estados que fica na região Norte, tinha 168.680 indígenas. Sempre quando a gente for resolver um problema, já tem que prestar atenção no número que ele nos dá. A gente já sabe que a gente vai partir dali, vai usar aquele número. Isso representava mais do que a metade da população indígena da região norte ou menos. Então, você tinha que ir lá atrás na página anterior e pegar o valor da região que eles estão falando aqui, que é a região norte, que é 342.836, certo? E aí, existem duas formas de fazer essa conta. Você podia fazer menos a população do Amazonas, 168.680, e fazer aí uma conta de menos para obter o resultado. Vocês vão ver que ia dar 174.156. Uma outra maneira de vocês fazerem também seria a divisão desse valor aqui de 342 mil, né? A gente faria a divisão dele por 2, porque quando eu quero descobrir a metade de um valor, eu sempre vou dividir por 2. Então, você divide esse valor por 2, e aí você vai ter o resultado da metade da população da região norte. E aí era só você comparar. Se essa vai dar esse resultado, vai dar 171.418, a metade. Então, eles querem saber, aí era só você comparar a região, a quantidade de indígenas da região Amazonas e o resultado dessa operação. Você vai ver que os números são diferentes. Então, não corresponde, tá? Então, você pode fazer essa conta aqui deitada. E aí, você escreve aí, ó, não. Você pode colocar não, representa menos que a metade. Uma outra forma também que eu tô falando para vocês era fazer isso aqui, ó. Você pega isso e aí você divide por 2. Você vai ver que ia dar 171.418. E aí você comparava. Isso aqui é a metade da região norte em quantidade de indígenas. Aí você vê esse valor aqui e compara com o valor da região do Amazonas. Se esse valor aqui der 168.680, a resposta seria sim, corresponde à metade. Mas como a gente está aqui comparando e vendo que não, então esse valor não corresponde, porque ele é menor que a metade, tá vendo? 168 mil é menor que 171 mil. Mas fazendo essa conta de menos, a gente já tinha esse resultado aqui, já dava para saber que isso aqui, o que sobrou é maior que o valor da região Amazonas, tá? Então, não representa menos que a metade. Essa é a A. Quer dizer, a C da página 32. E a D, também não tinha espaço para vocês fazerem a conta. Tinha que ser num papel, numa folha, e depois pôr o resultado deitado. A pergunta é, juntando as regiões Norte e Centro-Oeste, então você já sabe que você tem que ir lá na página anterior e pegar os valores da região Norte e Centro-Oeste. Da Norte a gente já até sabe porque a gente já usou na C. E aí a pergunta é, ultrapassa a metade do total de indígenas no país?
Então, aqui é um montão de conta que você tinha que fazer. Você tinha que juntar todas as regiões, porque para dar todos os indígenas do país, você tem que juntar todas as regiões. Então, faz a soma de todos os valores dos indígenas no Brasil. E aí, depois, separado, você junta Norte e Centro-Oeste. E aí você me responde, ultrapassa a metade do total de indígenas no país? Porque aí depois que você soma todas as regiões, você tem que fazer dividido por 2 para descobrir a metade. E aí você compara o resultado para ver se corresponde à metade, tá? Então você tinha que pegar lá. Vamos pegar a região norte. Fazer mais a região centro-oeste, que é 143.432, certo? Vai dar isso aqui, ó, 486.268. Cadê meu 2? E aí, vocês vão somar todas aquelas regiões, divide por 2, e você vai descobrir que sim, que esse valor ultrapassa a metade. Aí pode só escrever assim, como não tem muito espaço. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui com o aluno. Só um minutinho que eu já volto aqui nessa tela, tá? Tem gente para entrar. Eu já volto à tela, tá? Cadê a Luísa? A Luísa entrou? Não, né? Não. Então, o Caio conseguiu e a Luísa não. Por que será? Ela não. Tá vendo? Ah, agora a Aline entrou. Oi! Bom, gente, vou voltar lá para a tela para a gente continuar a correção. Peraí, deixa eu adicionar a Ana. Bom, vamos voltar.
Tá ouvindo dela. Prof, Oi. Alguém me chamou? qual é a página? Qual é a página? Página 32 de matemática. Deixa eu escrever aqui que é a metade para vocês entenderem. E aí vocês tinham que comparar. Bom, o exercício 2, eu não vou nem escrever aqui. Vou só colocar o início. Porque ele era muito fácil, né? Era só completar o quadro, os quadros que estavam em branco, com a sequência que estava faltando. Então, tinha lá, ó, 99.994, 99.995, então já era de 1 em 1. Então, era só voltar e colocar 99.991, 99.992 e ir completando todos os quadrinhos de 1 em 1. Depois, quando chega no 99.999, aí vira o quê? 100 mil. Aí começa 100.001, 100.002, né? Era para ir colocando assim a sequência. Era para completar a sequência aí numérica nos quadradinhos. E aí, depois que vocês fizessem isso, no exercício 2, aí tinha A, B, e tinha umas questões para responder em relação ao quadro que você completou, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, depois do 99.999, para vocês entenderem como que tem que ficar. Já tinha 99.993. Vou diminuir para ficar tudo na mesma linha e vocês entenderem melhor. Alguns números desses que eu tô colocando já tem aí na apostila de vocês, não precisava completar. Vou deixar junto. É na mesma linha, tá? No de vocês. O meu tá indo para baixo. Mas essa primeira fileira, tá? De números. Quero colocar só para vocês verem como ia ficar os 100 mil. Então, 99.997, 99.998, 99.999, chegou no 100 mil, ó. Essa é a primeira linha de quadradinhos que a gente precisava completar no exercício 2. Vou precisar tirar a tela 1 segundo para adicionar o Kevin, porque esse aplicativo não me permite fazer isso quando nós estamos com a tela compartilhada. Tá bom.
Então, se tiver alguém para entrar, me avisa no WhatsApp que eu olho aqui. Já coloco. Vou voltar para lá. Ô, Pro, é pra sair da aula online e entrar de novo ou é só quem não conseguiu? É só quem não conseguiu. Ah, tá. Onde você tá, Rafael? Que isso? Essa é a primeira fileira, certo? Já voltou aí a tela? Não. Já. Então, essa era a primeira fileira que a gente tinha de quadradinhos. A partir lá de baixo da outra fileira de quadradinhos para completar, começa com 100.000 e 1, e aí por diante, tá? Sempre de 1 em 1, ok? Não vou pôr todos, mas é só para a gente saber. Aí vocês vão ver que vai ficar 100.002, que já tem na apostila, 100.003, vai indo assim, de 1 em 1, tá bom? Beleza, aí vocês tinham que completar tudo. Depois que vocês fizessem isso, tinha que resolver lá embaixo. Tá falando de antecessor e de sucessor. Antecessor, lembrando, né? Vem antes. Sucessor vem depois, é o que sucede, né? O que vem depois. Então, qual que é o sucessor de 999, de 99.999? Aí, o que você tinha que fazer? Você não sabe de cabeça? Você vai lá com o seu dedinho no quadro, no 99.999, e vê quem tá no vizinho. Quem tá lá no vizinho da direita, da frente? 100.000. Ele é o sucessor de 99.999. E o que vem antes de 100.001? Quem que tá antes do 100.001 lá? 100.000. 100.000 também. Depois tá perguntando... Ah, não é... Essa daqui tudo é A, né? Não é A e B. Peraí. Essa é a A do exercício 2. 100. Aí depois está perguntando quem é o sucessor de 100.031? 100.032. Bem. Depois está perguntando quem é o antecessor de 100.033? 100.032. Isso, exatamente. Uai. Agora nós vamos responder a B do exercício 2. Tá.
Está perguntando o seguinte: todos os números do quadro têm antecessor e sucessor? O que vocês acham? Vocês colocaram aí? Sim, Pro. Só que todos têm antecessores e sucessores, menos o 100.040, que não tem um sucessor. E o 99.991 também não tem antecessor ali no quadro, tá vendo? Não tem ninguém antes dele e o 100.040 não tem ninguém depois. Então, nós vamos ter que colocar que sim, todos eles têm antecessor e sucessor. Todos têm. Mas o antecessor 99.991, que é o primeiro número do quadro, e o último, e o sucessor, né? Peraí que não tá aparecendo. E o sucessor do último valor, que é 100.040, não aparecem no quadro. Não significa que eles não tenham. Todos os números têm, né? Mas eles não aparecem no quadro. Sim, todos têm, mas o antecessor de 99.991 e o sucessor de 100.040 não aparecem no quadro. Rafa, como que você pôs esse fundo? Eu também Que legal, porque você vai me ensinar, hein? não pensava. Tá ruim para ler com essa cor ou tá tranquilo? Tranquilo. Quer que aumenta? Eu consigo aumentar. Olha aí. Vixe. Aí. Vamos para C. Do exercício 2. Perguntando, escreva em ordem decrescente os números da quarta coluna. Decrescente está descendo, então é do maior para o menor. Qual que é a quarta coluna? Não era a coluna horizontal, era na vertical. Coluna é sempre na vertical. Então, vocês tinham que vir aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quarta coluna, que começa nos 99.994. Essa é a quarta coluna, os quadradinhos na vertical, retos, assim, não na horizontal. Então, vocês tinham que começar por lá e era para colocar em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, era só você começar do número de baixo, que é o 100.034. Era só copiar. Você põe vírgula, 100.024. Depois, quem é? O 100.014. Depois o 100.004. E por último, 99.994. Sim, que é melhor. Sempre a gente precisa lembrar que a cada 3 ordens, né, 3 números, nós temos uma classe. E aí a gente separa ela sempre por ou um espacinho ou um pontinho, né? Depois vocês viram lá no sistema monetário que nós usamos vírgula quando é sistema monetário, quando fala de dinheiro, de valores. Aí nós usamos a vírgula. A C tem 2 pontinhos para a gente responder. Primeiro pontinho, eu estou perguntando: de quantas unidades é a diferença entre um desses números e o seguinte? Ele tá Uma unidade. Uma unidade. Uma. É.
Ele tem um padrão de ir aumentando. Quantas unidades? Quantos números ele está aumentando de um para o outro? Uma unidade, pô. Não. Unidade. Quem falou? Ô, Rafa, Kevin. perguntando da coluna, não do quadro. O quadro está de 1 em 1, mas a coluna. Alguém respondeu aí, tá? De quanto? O Kevin. 10 em 10, ó. Então, a diferença é de 10 unidades, tá? Porque tá vendo? Eu tô falando da coluna ali, ó. De 100.000 de 99.994 foi para 100.004, ou seja, aumentou 10 números. Então, 10 unidades. Depois também, né, ó, de 100.004 foi para 100.014, aumentou quanto? 10. Esse cara não vê que se tivesse no Brasil, que daria o show. Aí, a segunda bolinha está perguntando assim: se nós acrescentássemos 3 linhas horizontal nesse quadro, quais seriam os próximos números da quarta coluna? Está aumentando de 10 em 10? Era só você acrescentar 100.034, então seria 100.044. Depois, aumentar mais 10, porque são 3 linhas. Então, vou fazer 3 números. 100.000 e quanto que vai dar aqui? Depois do 100.044? Pode falar. 100.054. 100.054. Depois, 100.000 e... 64. Isso, muito bem. Para D, dado. A D está perguntando assim, ó, se continuássemos preenchendo o quadro, com essa sequência de números haveria uma linha começando com 100.091. Escreva todos os números da linha, era só continuar. Tá ali 100.091, você vai colocar 100.092, 100.093. Então aí na apostila já tinha, ó, 100.091. Aí você só ia continuar a sequência. 100.092, da linha toda que tem aí, de todos os quadradinhos. 100.093, até chegar no 100.100 lá, né? Ó, que é o último. 100.095, 100.096, 100.000 e 97. Ô, Pro, saiu da parte da lição. É, tô vendo. Voltou? Não. Não, Pro. Voltou pra mim. E agora? Ainda não voltou, Pro. Não? Não. Então, pera. Vocês Vou três. tirar. Vou tirar e colocar de novo. Só um minutinho. Aí, apareceu. Volta pra mim. Agora voltou. Agora voltou. Agora voltou, Pro. Tá.
Acho que tem alguém para entrar, é isso? Oxe, voltou pro. Acho que já foi. Saiu de novo. É, tive que tirar aqui. Digitar pra eles pra não usar o chat. Ô, Pro, você sabe que esse Join Conversation? Oi? Esse Join Conversation? Não sei quem é. Vamos voltar. Tudo. Não. O Bigode também sabe fazer. Ah, que legal esse fundo. Bom, depois, no final ali, era para continuar do mesmo jeito a sequência numérica. Só que aí, vocês tinham que copiar a segunda bolinha. Primeira bolinha da letra. Vocês tinham que copiar o 100.091. Continuar a sequência numérica. 100.000. Miguel, que legal, Miguel. 100.000. Ah, não, aqui. Peraí, vamos ler. Continuando mais um pouco, haveria uma linha com 100.995. Na quinta coluna, escreva todos os números dessa linha. Então, é 100.991, tá? Não é 100.091. Porque é 995 a linha. O único que tinha de vocês era 100.995, né? Vou continuar aumentando uma unidade. Aumentando uma unidade. Aqui a gente vai chegar no 100.000. Tudo 000. Essa é a bolinha da D, tá bom? Vocês tinham esse valor aí já na apostila. Aí vocês tinham que completar com esses outros. R$ 101.000, né? Ia terminar aqui. Alguém precisa que eu volte alguma coisa?
Pode virar a página, agora nós vamos para 33. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o exercício 3, e esse a gente fez bastante no caderno, na apostila, né? Nós vamos decompor os números com as multiplicações. Então, nós temos lá, ó, 214.238, certo? Então, o 2 aqui, ó, ele tá com o valor de quê? De 200 mil, o valor posicional de 200 mil. Para que eu chegue nos 200 mil multiplicando, eu tenho que fazer 2 vezes em 1000. Para dar 200 mil, né? Aí, mais... O 1 ali, ele tá no valor posicional de 10 mil. Para eu ter 10 mil, eu tenho que fazer 1 vezes Mamãe. 10 mil. Certo? Assim que era para decompor por multiplicação. Nós fizemos isso bastante na sala, né? Depois o 4, está no valor posicional de 4 mil. Para que eu chegue no 4 mil, eu tenho que fazer 4 vezes 1000. Ô, Bruno, 100 mil faltou mais um zero ali. Obrigada. De nada. Depois, continuando, o 2 está no valor posicional de 200. Então, para que chegue no 200, eu preciso fazer 2 vezes 100. Acorda. Mais. Depois, o 3 está no valor posicional de 30. 3 vezes 10. 10. Muito bem. E, por fim, o 8. Mais 8 vezes 1, eu acho. 8 vezes 1 para dar 8 mesmo, né? Deixa eu ver se eu diminuo para ficar na mesma linha. Ô, prof, na questão de cima você pulou o 1996. Pulei. Não, 100 mil. Na anterior? Tem 1091, tem 1982, tem 1993 eu pulei, né? Não, o 5 pro 7 também. R$ 96, né? É. É. Certo. Vamos continuar aqui. B. O número é 803.709. Vai fazer a mesma coisa. O 8 aí tem valor posicional de 800 mil. Para eu ter 800 mil, eu preciso fazer o 8 vezes... 100 mil. Isso. Bem. Vou para o próximo número, que é o 0. Lembra que o 0 não precisa fazer nada? Não precisa Lembro. colocar.
Mas Aí você pula pro 3. pula para o 3. Aí você faz 3 o quê? Vezes 1000. 1000, porque o valor posicional do 3 ali é de 1000. Mais 7 vezes 7 vezes 100. Zero a gente vai pular, vai para o 1, para o 9, né? O 9 a gente vai fazer vezes 1 para dar 9 mesmo. É. Vamos para C de casa. Vamos para C de casa. O valor é 120 mil, certo? 120.015. O 1 está com o valor de 100 mil, certo? Valor posicional de 100 mil. Então, eu vou fazer 1 vezes 100 mil. Mais. O 2 está com o valor posicional de 20 mil. Então, eu faço 2 vezes Bom dia, meu amigo. 10 Tudo bem? mil. Para que eu tenha 20 mil, eu tenho que fazer 2 vezes 10 mil. Depois, Pula os 2 zeros e vai pro 1, que é vezes 10. vezes 10. Rafa. E por Aí é mais 5 vezes 1. Dá uma olhada. Tanto é que lá tem duas provas. E eu só queria que você desse uma reforçada nesse meio, que falta para o bloco também. Por último, nós vamos para D de dados, 672.644. Ô, Pro, eu não tô enxergando muito essas questões. Quem que falou agora? Levi. Quem? Fala de novo para ouvir. Eu não tô conseguindo ver Ah, não direito. está conseguindo ver? Peraí. Melhorou? Aham. É só dar zoom na tela. Ô, Pro, tá me ouvindo? Eu já tinha conversando com ela semana passada isso. Ela te mandando informações. Eu vou te mandar o que eu tenho. Você vai levantar. Se você achar no segundo, ótimo, ponto. Para D, o C está com valor posicional de 100 mil. Eu vou fazer 6 vezes 100 mil. Que daria 600 mil, né? Mas, vou para o próximo. 3 Mais 3 vezes 10 mil. está com valor de posicional de 10 mil. E ela só quer que você dê recurso nisso, você sabe que essa época a gente tem que levantar isso aí. E o segundo te dá essa opção. Mas, Uma vez eu lancei o cálculo, você Mais 2 o valor vezes agora é 2. O 2 está com valor de 1000, 2 vezes tá 1000. 1000. já leva aí. Beleza? Você tá casado? Mais 6 vezes 100. Eu só queria que você olhasse para o lado. Fico tão feliz quando o Rafa faz assim. Participem também, meus queridos. Só pedi para a Vanessa identificar isso para mim. Se não, se é de repente ela não calculou no de cálculo.
Vou E precisar fora, ser ela vai ajudar no ficar barulho, né? na época da renovação. Eu vou botar isso para favor. Só um minutinho, gente. Para calcular. Deixa aqui, se colocar no de contato, e-mail, basta dar o que for. Saiu. E a partir de agora, no Eu vou arrumar aqui uma coisa. falar que tiver esse registro do serviço. Vou voltar lá já, tá? Ok. Essa outra, hoje a menina nova já vai me mandar aquele negócio Vou fazer. Agora você está com o valor posicionado 100, né? Não é isso? Sim, você está com o valor de 100. Mais Mais 4 4 vezes 10. Vezes Isso. 10. 4 vezes 10. E por último, 4 vezes quanto? 4 vezes 1. Vezes 1. Muito bem. Muito bem. Vou esperar um pouquinho para vocês confirmarem, né? Corrigirem o que precisa. Um minutinho. Fazendo isso. Vamos para o exercício 4. Aqui no exercício 4, tanto A, B, C e D, a gente tinha que descobrir que padrão estava sendo seguido para completar os passos que estavam brancos, certo? Então, o primeiro ali é mais fácil, porque como tem um número sequencial, é só você fazer a diferença dele para você saber qual que é o padrão a ser seguido. Então, você pegava ali o 206 mil e faria menos o 205 mil, de cabeça você já percebe que está sendo o padrão de construção dessa sequência está sendo 1000, né? Eles estão subtraindo 1000 de cada número na sequência. Então, o primeiro ali seria 207 mil, certo? Ô, Pro, essa daí, todas foram muito. Algumas foram difíceis, mas a mais difícil que eu já fiz foi a terceira. Eu vou ajudar vocês com essa, vou dar uma dica para como descobrir o padrão quando não tem uma sequência, tá? Então, aqui o 4, quando tem um número sequencial, a gente já consegue fazer a diferença fazendo uma conta de menos para descobrir qual que é o padrão que eles estão usando. Então, o primeiro valor que vocês precisavam completar é o 207 mil. E esse aqui está seguindo, está subtraindo, está tirando de 1000 e 1000. Aí o outro valor era 206 mil, que já estava lá. 205 mil. 204 mil. 3 mil. 202 mil. 201 mil. E a de baixo, Pro, é somando 250. Deixa eu só colocar aqui a resposta. Então, nós estamos subtraindo 1000 do número anterior. Depois B.
Essa aqui não tinha um número sequencial. Então, o que a gente tem que fazer quando não tem um número do lado do outro? Primeira coisa que a gente faz é descobrir a diferença e dividir por 2. Então, você pegaria o 550, eu vou fazer aqui, vocês não precisam copiar, só para vocês terem uma noção do que a gente tem que fazer quando não tá um do lado do outro. A gente primeiro descobre a diferença, 550, e aí você faria menos o número que você tem, 150, que é o primeiro. Não, você não tem que fazer isso aí, só tô te mostrando como você descobre o padrão quando não tá um do lado do outro, tá? Você ia descobrir que 350 menos 150 ia dar quanto? 550, desculpa, menos 150. Ia dar 400, certo? O que você faz com esses 400? Você conta quantos quadradinhos tem para a esquerda desse número, 550, e você está tirando 150, que é o primeiro valor. Não está do lado, então não é tão fácil descobrir. Então, o que você faz? Você pega esse valor que você tem, tira o 150, vai ficar 400. Agora, você divide o 400 pelo número de quadradinhos que tem para chegar no 150 antes do 550. Então, tem quantos quadradinhos? 1, 2. Tem o quadradinho vazio e o quadradinho do 150. Dá 2 quadradinhos. Então, você pega aí o resultado do 400 e divide por 2. Quanto que é 400 dividido por 2? 200. Aí, a gente descobriu o padrão que eles estão usando. Eles estão usando 200, acrescentando 200 para obter o próximo número. Então, você pega o primeiro valor que você tem e faz menos o outro valor. Depois divide pelo número de quadradinhos de intervalo. E aí você descobre a sequência. É assim que dá para fazer, tá? Então, esse aqui, que é a B, tínhamos lá o 150. Aí a gente já sabe que aumentando 200 aqui, a gente já descobriu que é 200 o padrão. Vai para 350, o 550 já tinha. Aumentando 550, mais 200 vai dar 750, 950, 1150, 1350. E tem que escrever lá na linha. Aumentamos. Mesma coisa a C. A C também não estava sequencial. Quando não é sequencial, é difícil da gente entender como é para descobrir o padrão. Demora. Então, o que você tinha que fazer? Pegava o 123 ali. Deixa eu... A C. Não precisa fazer essa conta, só estou te mostrando como você chega no padrão. Você pegaria o 123 e faria menos 45. Quanto que vai dar? Vai dar 78. Agora, qual que é o intervalo de quadradinhos que tem entre o 123 e o 45? Vamos contar. 1, 2, 3 quadradinhos de intervalo. Você pega o 78 e divide por 3. Você vai descobrir o padrão. E 6. Então, o padrão que eles estão usando aí é o 26, tá? Eles estão acrescentando, aumentando de 26 em 26. Se você não fizer isso aqui, eu não sei como você pode chegar... claro que a matemática tem vários caminhos, mas esse aqui é o mais prático de você chegar à solução de descobrir um padrão quando os números não são sequenciais. Você tira, você descobre a diferença, para descobrir a diferença faz menos, com os valores que você tem. O primeiro número que aparece e o próximo. E aí você pega esse valor que deu o resultado e divide pelos números de intervalo, pelos números de quadradinhos de intervalo. E aí você descobre a sequência, tá? Então aqui eles estavam aumentando 26. Então ia
ficar 45, aumentou 26, foi para 71, ó. Depois 97, Depois 123 já estava aí, 149, 149, 175 211. e 201 que 201. já Qual tá. que era o padrão? Isso. Então, qual que era o padrão? O padrão estava aumentando 26. Acrescentando 20. Depois de dado. Aqui já estava mais fácil, porque tem número sequencial, né? Era só você ver a diferença. 900 menos 450 vai dar 450 também. Então, aqui eles estavam dobrando, na verdade, o valor. Então, dobrando de 450, dobrando é vezes 2. Vai dar 900. Aí, o 900 dobrou, deu 1.800. Então, aqui nós dobramos o valor, tá? Nós fizemos vezes 2 todos os valores. Então, dobramos os valores, tá? Continuar? Tá, ou espera um pouquinho. Pode continuar, Pro. O exercício 5. Está dizendo o seguinte: a professora Priscila desafiou seus alunos do 5º ano com esta questão. Esta sequência segue um padrão. Que número deve ser colocado no lugar da estrela? Aí tem um padrão ali também, ó. 8, 8, 16, 48. Alguém descobriu que valor teria que ser no lugar da estrela? Sim. 960. 160, muito bem. O que estava fazendo a sequência? Estava multiplicando por 2, né? E o terceiro número por 3, o quarto número por 4. Essa foi a sequência, tá? Então, seria 960. Certo? Pro, o meu saiu. É 960. É só colocar 960 no exercício 5. O primeiro número foi multiplicado por 1, o segundo por 2, o terceiro por 3, e assim por diante. Então, o número que estaria ali no lugar da estrela, 1, 2, 3, 4, 5, a gente tinha que multiplicar o 192 por 5, que daria 960, tá? Bom, a gente até passou um pouquinho hoje. Depois eu vou mandar lá no grupo a videoaula, tá bom? E aí depois a gente segue corrigindo matemática. É isso. Bom, é isso, gente. Um beijo. Vou mandar lá no grupo a videoaula, tá? Pro, no grupo eu vou te ensinar como é que faz pra mudar a tela de fundo, tá? Tá bom, eu quero saber. Beijo. Tchau. 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 É agora, né?